Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Deuteronômio 6. Texto que se encontra a mensagem para as nossas vidas nessa noite. Todos acharam aí? Amém? Deuteronômio 6, eu vou ler com os irmãos a partir do verso de número 4 até o verso de número 8. Deuteronômio 6, de 4 a 8. A palavra do Senhor nos diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Amém. Até aqui, leitura da palavra do Senhor. Quero te convidar então a orar mais uma vez, querido irmão, querida irmã. Nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor. Queremos mais uma vez te pedir, Jesus, que o Senhor nos ajude nessa hora. Ó Deus, a lendo, vasculhando, visitando a Tua palavra, que o Senhor nos ajude não apenas a entendê-la, mas, Deus, traga ao nosso coração, nesse mês, que certamente, ó Deus, será um mês marcante para muitos de nós, mas, ó Deus, que o Senhor transforme nosso coração e nossa casa na Tua presença. Nos ajude, ó Deus, a aproximar mais do Senhor, e, ó Deus, que o Senhor nos favoreça, trazendo conversões, trazendo, ó Deus, consagração da nossa casa ao Senhor, trazendo grandes sinais, ó Deus, e maravilhas no nosso lar, para que o Teu nome seja louvado, glorificado, e para o nosso bem, ó Deus, para a nossa caminhada. Assim eu oro te pedindo, ó Deus, a iluminação do Teu Santo Espírito, e que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, esse é o mês da família. E nós queremos convidar você a participar desses cultos que teremos no mês de maio, visitando a palavra do Senhor e sendo edificados com mensagens relativas à nossa família, relativas ao nosso lar. Interessante, irmãos, que muitas vezes esse é um mês ligado à família e por conta disso muitos casamentos. Mas é um mês também de muitos desvios e divórcios. É um mês dedicado à família e assim nós nos lembramos, por exemplo, do Dia das Mães. E também um mês em que muitos filhos estão se distanciando dos seus pais. Nós precisamos olhar para a palavra do Senhor, irmãos, e então sermos não apenas edificados, fortalecidos, mas também chamados a cada vez mais nos comprometermos com Deus, andarmos na presença do Senhor. E eu quero nessa noite, nesse primeiro sermão relativo à família, nós teremos a semana de oração pela família, nós teremos momentos dedicados, de fato, a consagrarmos, a vivermos um pouco mais como famílias, mas nessa noite eu gostaria de trazer para você essa palavra, o que a Bíblia nos ensina a viver na família. Como a Bíblia menciona isso, e eu quero nessa noite, de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais introdutória, trabalhar isso à luz desse texto de Deuteronômio, capítulo de número 6. Irmãos, vamos caminhar um pouquinho, pensando, em primeiro lugar, no que é família e aonde nós temos a base, o chamado para trabalhar isso nas nossas vidas. A família, querido irmão, no Antigo Oriente Próximo, a região onde estava Egito, Mesopotâmia e depois o Estado de Israel,
A família era a principal unidade econômica, a principal unidade social daquele tempo. Toda a economia era baseada na economia familiar, aquilo que ajuntávamos como clã, como grupo, como a célula que mais futuramente vai formar tribos, vai formar grupos maiores e depois o sentido de nação, de estado político propriamente dito. A família, querido irmão, é a metáfora também usada para nós entendermos como é o nosso relacionamento com Deus. Então, Israel vai ser retratada muitas vezes como uma filha, e você vai ler isso lá no livro de Jeremias, no capítulo de número 3 e no capítulo 31. Vai ser retratada também como a esposa do Senhor, e em diversos textos nós vemos Israel sendo chamada de noiva, daquela que é desposada pelo Senhor e que muitas vezes quebra esse relacionamento, esse vínculo com Deus por conta dos seus pecados. Você vai ver, e aí nós chegamos até o que nós mencionamos nesses nossos dias, que os seguidores de Jesus são chamados de filhos de Deus. E assim nós muitas vezes nos tratamos como irmãos e irmãs. Nas cartas dos apóstolos, a gente vai ver sempre essa relação de família. Assim, irmãos, a gente também vai chegar a uma conclusão muito séria para esse nosso tempo. A família é a instituição mais atacada desses nossos dias também. A família é, nesses nossos dias, ainda não diretamente, mas hoje a igreja, que é uma grande família, uma família maior, a igreja é desprezada, ela é tratada de uma forma jocosa, mas o objetivo disso é chegar no ponto mais central. É desprezar, é tentar separar, é tentar invalidar o conceito de família. Não a questão de procriação, de ter filhos, mas a questão dessa unidade familiar. Esposo, esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, a quebra desse vínculo, a quebra desse relacionamento, porque isso é talvez o que mais nos aproxima do sentido de temor, de experiência, de aproximação com o nosso Deus e com a Trindade bendita, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero te chamar então, irmãos, a atenção para esse texto, porque nesse texto nós vamos ter Moisés e o povo de Israel que estão na beira de entrar na terra prometida. Durante 40 anos, Deus fez aquele povo saindo do Egito. Deus fez aquele povo andar e andar e andar. Um trajeto, irmãos, que em cerca de quase um mês, menos de um mês, aquele povo faria totalmente de forma tranquila, saindo do Egito e chegando até Canaã. Deus faz com que aquele povo dê voltas e voltas e voltas e voltas durante 40 anos, até que aquela geração que sai do Egito, uma geração que desobedeceu a Deus, uma geração que não reconheceu o Senhor nas suas vidas, até que aquela geração passe e uma nova geração então cresça, os filhos daqueles que saíram se tornem adultos, eles agora são os que estão guerreando junto com Moisés à medida que eles passam por determinados territórios, eles agora têm os seus filhos e eles então vão chegar na entrada, na divisa da terra prometida, a terra que o Senhor prometera a Moisés lá atrás e antes de Moisés, ao próprio Abraão, a José, que levaria aquele povo para aquele lugar. Mas acontece que aquele povo, aquela geração, que é a nova geração, eles não conheciam a lei de Deus a não ser pelo que eles ouviram ainda dos seus pais. E o livro de Deuteronômio, que é chamado a segunda lei, ou a nova lei, o livro de Deuteronômio, então, ele traz, irmãos, aquele povo parado, pronto para avançar,
Moisés já não estaria mais com eles a partir daquele momento. E Moisés então vai dar as instruções para aquele povo, para que eles, ao entrarem na terra prometida, eles possam ter todo o registro da lei com eles, eles possam ter a instrução de como viver naquela terra e o que eles fariam a partir de então, sob a nova liderança que o Senhor levantaria. Eu e você sabemos que é Josué, mas naqueles dias Moisés ainda com eles estava instruindo e preparando-os para aquela despedida. Deus está mostrando então, irmãos, àquele povo que eles precisavam estabelecer sobre si a obediência às leis, às normas que Deus os ensinara. Se você está com a sua Bíblia aberta e voltar aí para o capítulo de número 5 de Deuteronômio, esse capítulo traz o registro do Decálogo, os 10 mandamentos. O texto que primeiramente aparece lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, agora em Deuteronômio 5, ele está sendo totalmente revisitado. Moisés expõe ponto por ponto cada um dos mandamentos. E o capítulo de número 6 de Deuteronômio, irmãos, começa exatamente com essa questão deles estar com a instrução de o que eles deveriam fazer com aquelas leis, com aquilo que eles estavam ouvindo. Capítulo 6 começa: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus que se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir. Para quê? Para que você tema ao Senhor teu Deus, guardes os seus estatutos, mandamentos que eu te ordeno, a tu, teu filho, filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e assim os teus dias sejam o que está escrito aí? Prolongados. Você possua uma vida não apenas de sentido, mas uma vida longa, estabelecida e que seja uma vida próspera na presença do Senhor. Assim, irmãos, o capítulo de número 6 vai chegar em pontos muito, mas muito especiais que aquele povo precisava ter no seu coração. E não somente aquele povo, irmãos, mas eu e você também, quando observamos a nossa caminhada, os desafios que nós temos como família, os sonhos que nós acalentamos para a nossa casa, para os nossos queridos, nós precisamos olhar para a palavra do Senhor e observar os princípios, observar os pilares, observar, irmãos, aquelas coisas que são basilares e que todas as coisas, sendo construídas, sendo cada vez mais assentadas sob esses pilares, essas questões vão fazer com que a nossa casa também caminhe dentro da bênção do Senhor. E assim eu gostaria, à luz do texto que nós lemos, trazer pelo menos 3 situações que a Bíblia nos ensina a viver dentro da família. A primeira delas é a questão de nós trabalharmos e percebermos qual a origem, qual a sustentação e o fim de todas as coisas. E está aí no versículo 4 e 5 do seu texto, onde nós lemos assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Queridos irmãos, mais do que uma questão existencial ou filosófica, essa é uma questão da nossa alma, uma interrogação que sempre nos incomoda. A questão de nós pararmos às vezes para pensar assim: puxa vida, como é que eram as coisas antes de eu nascer? E quando a gente volta mais lá atrás, puxa, da onde a gente veio como ser humano? Isso, irmãos, é discutido há séculos e séculos e séculos, e o homem comum, cada vez mais, ele tenta achar uma resposta que o faça fugir de Deus. Há teorias que estão aí sendo colocadas de que o homem tem origem em algum bicho, em algum ser, em células únicas, em coisas que cada vez mais vão sendo levantadas. Porém, o que Moisés está ensinando para aquele povo é: ouve de fato, Israel. Isso aqui, irmãos, o verso de número 4 se tornou todo o lema daquela nação israelita. No hebraico a palavra é Shema, ouve Israel. É o que você vê na bandeira do Brasil, ordem e progresso, para aquela nação é: tenha sempre em mente, escute com atenção, o Senhor,
teu Deus, o nosso Deus, Ele é o único Senhor e não há outro Senhor. Não é um Deus que se revela nas questões da ciência apenas, não é um Deus que se revela apenas nas questões da natureza, como nós vemos, mas Ele se apresenta diante de vocês como aquele que te criou, como aquele que te fez, como aquele que te sustenta em todas as épocas, situações, seja na dificuldade, seja na bonança. O Senhor teu Deus é o único Senhor. E mais ainda, irmãos, quando a família, ou eu e você, quando na nossa individualidade ou num grupo de estudos, nós nos perguntamos para onde estamos indo, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, Ele é o princípio, o meio, o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é aquele que é o princípio e o fim de todas as coisas. Parece que é muita coisa implícita numa frase. Porém, irmãos, aquele povo estava sendo educado para que percebesse que a segurança da família está quando nós nos vemos criados no amor de Deus. Deus não nos criou, irmãos, da mesma forma como criou as demais criaturas, os demais seres que estão aí na natureza. Quando você vê o relato de Gênesis, você vai ver que Deus cria cada situação e o relato traz, viu Deus que era bom. Porém, quando o Senhor lida com a humanidade, quando Ele cria o ser humano, a palavra diz, viu Deus que era muito bom. Viu Deus que aquilo ali de fato trazia para Ele satisfação, alegria naquilo que Ele foi criado. E se você quer entender a questão de que Deus nos criou no seu amor, Efésios capítulo 1, versos 4 e 5, diz que Ele realmente nos predestinou, definiu para nós em amor tudo aquilo que era o seu plano de salvação e de restauração da nossa vida. Deus nos amou antes da fundação do mundo, irmãos. Deus nos amou de uma forma imensa e poderosa, como você traz no seu coração quando lê aquele versículo. Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que crer nele não venha perecer, não venha cair ou em filosofias, ou em ilusões, ou na falta de perspectiva, na falta de sonhos, mas Deus realmente nos amou de uma maneira tal que enviou seu Filho Jesus para que nós, restaurados, pudéssemos nos aproximar dele. Mais ainda, Deus nos ama, nos sustenta a cada dia com a sua providência, seu cuidado, sua graça, sua misericórdia. No texto, queridos irmãos, nós vamos ver esse povo, milhares e milhares de famílias, milhares e milhares de famílias, sendo lembrados que Deus havia tirado do Egito, da escravidão, da opressão. Eu e você precisamos nos lembrar do Senhor ter nos tirado de tantos Egitos que nós experimentamos. De onde o Senhor foi buscar você? Onde Ele foi te encontrar? Talvez numa situação de vida difícil, onde esperança não havia. Talvez o Senhor foi te buscar num lar que era tranquilo, extremamente amistoso, porém você tinha sérias dúvidas no seu coração do que seria sua vida. O Senhor talvez tenha te tirado de um Egito, de uma situação em que você via o mundo sem compreender, sem ter nenhuma esperança quanto ao seu futuro, quanto à sua caminhada, mas Deus foi lá te buscar. O Senhor, irmãos, Ele é a origem, Ele é quem nos sustenta, Ele é o fim de todas as coisas, porque Ele nos promete, dia a dia, caminhar conosco para o propósito que Ele tem para nós. E essa é a segunda questão que eu gostaria de caminhar com você. O que a Bíblia nos ensina a viver, queridos irmãos, na família, na nossa caminhada. O segundo ponto está no verso de número 6. Há uma grande promessa para a família no Senhor. O verso de número 6, querido irmão, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. E aqui, irmãos,
duas questões muito bonitas para a gente começar esse ponto. Primeiro é, por que o Senhor vai colocar essa questão no coração? Porque o coração, ele é a sede dos nossos afetos. Ele é retratado como a sede das nossas emoções. Mas, irmãos, para o hebraico, a gente vai ver que o coração, ele é a sede da vontade, daquilo que nos faz dia a dia ter a determinação de, olha, eu vou realizar tal coisa, eu vou caminhar e produzir isso no meu trabalho. Olha, nós vamos estabelecer um projeto aqui para a nossa casa, seja uma reforma, seja uma construção de uma outra coisa, seja a aquisição de um bem, seja uma viagem em família, seja o plano que for. Vamos ter mais um filho agora no nosso casamento. Vamos colocar os nossos filhos, ou o meu filho ou a minha filha, para estudar em tal lugar. Seja o que for que vier à sua vontade. Quando o Senhor traz ao nosso coração, irmãos, essa questão, significa que tudo aquilo que a gente deseja, que a gente sonha, pode ser estabelecido com prosperidade, desde que nós confiemos ao Senhor a resposta para isso. Eu quero construir algo, eu quero fazer um plano, eu quero estabelecer isso ou aquilo, então eu vou submeter a Deus, porque antes de qualquer coisa o meu coração é dele. O coração do nosso lar é dele, do Senhor. O que nós vemos então nisso, queridos irmãos? Que Moisés está dizendo, olha, queridos israelitas, o amor ao Senhor teu Deus, o amor de coração, de alma, de força, essas questões têm que estar de fato muito aprofundadas dentro do teu ser, dentro da sua casa, dentro das conversas. Você precisa entender a cada dia que nos seus sentimentos, afeições, na sua vontade, seja a vontade de crescer, de se aprofundar em alegria, boas vivências, ter segurança nessa vida diante dos desafios, para aquele povo lá viver numa terra que ainda era desconhecida. Nações que habitavam aquele lugar deveriam ser retiradas, vencidas ali por guerra. Irmãos, nos nossos dias, a questão é, eu vivo num mundo que aparentemente é um mundo mais fácil, de muita comunicação, de muitas ferramentas que nós temos para trabalhar, para buscar comida, tem mercado para todo lado. Porém, irmãos, quando nós paramos para avaliar, é um mundo também hostil. É um mundo, irmãos, que a gente muitas vezes, seja na brincadeira ou seja no pensamento de fato, a gente se levanta para trabalhar e pensa, é uma batalha a cada dia, é uma guerra para que a gente sobreviva. Vivemos em tempos, irmãos, de uma competitividade excessiva. E às vezes nós olhamos para os nossos filhos e nos perguntamos o que vai ser, como que eles vão caminhar diante de tantas situações, diante de violência que vai aumentando aqui e acolá. Mas Moisés está dizendo, irmãos, e o texto vai mostrar para nós o quanto de fato a gente precisa confiar na grande promessa que Deus tem para os seus filhos, que Deus estabelece para nós. Dá uma olhada no texto, a partir do verso de número 10, quando Moisés vai dizer para aquele povo, olha, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, ou seja, quando vocês entrarem e começarem a se apossar dessa promessa, sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque, Jacó, te daria grandes e boas cidades. Veja, que você não foi o que edificou. Casas cheias de tudo que é bom, casas que não foi você quem encheu. Poços abertos, não foi você quem os abriu, vinhas e olivais que você não plantou. E quando você comer, quando você se fartar, olha o verso 12, a advertência, guarda-te, para que você não venha esquecer o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Isso é muito sério.
Nos nossos dias, irmãos, o Senhor pode traduzir esse versículo 14 para nós, dizendo: olha, não sirva às divindades, aos deuses, às idolatrias que acontecem aqui ao redor de você. Não entre nessa conversa. Não se deixe ser tomado. Por quê? Verso 15. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra você e não te destrua sobre a face da terra. E aí ele vai continuar: não tente ao Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, os seus testemunhos, os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Ou seja, para que você caminhe bem, com sucesso, com êxito, e entres, possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais. Como? Lançando todos os inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Meus irmãos, os versos 10 a 19 então vão nos dizer: à medida que você entrar e avançar por essa terra da promessa, o seu coração vai começar a ser tentado a relaxar. O seu coração vai começar a ser tentado a se agarrar no prazer da terra. E ele diz aqui: as vinhas, as oliveiras, os azeites, as coisas saborosas. Vai se agarrar nesse prazer e você pode cair no orgulho, você pode se esquecer de Deus. Queridos irmãos, não é assim conosco hoje? Pensa nos nossos dias. Se você é alguém ligado assim à história da sua casa, sua família, você talvez vai se lembrar que as gerações passadas chegaram duro no trabalho. Alguns na enxada, outros em cidades já mais urbanizadas, e aí levantando muito cedo, chão de fábrica, vai trabalhar, vai fazer aquilo, outro. E essas gerações vão avançando. E aí, irmãos, à medida que as coisas vão melhorando, com muito trabalho, com muita dedicação, com dificuldade, vem as gerações mais novas. E aí aquele costume, o pai, a mãe quer dizer: olha, tudo que eu não tive até hoje eu quero dar para o meu filho. Quero colocar para ele. Ele vai ter o que eu não pude ter, a melhor escola, as melhores roupas. Ele vai andar por lugares que eu não pude andar, as viagens que eu não fiz, ele vai fazer. Ele vai realizar os sonhos que eu tive. Mas o que a gente observa, querido irmão, é que as gerações mais novas, por conta de às vezes não terem a história da casa lembrada, não terem o testemunho dos pais crentes lembrados, de como Deus os tirou do Egito, as gerações mais novas tendem a desprezar o ensino, o amor, as lutas das gerações passadas. Moisés está dizendo para aquele povo: olha, vocês precisam ter isso sempre no coração. Há uma grande promessa, mas vocês não podem se afastar de que Deus é o cumpridor dessas promessas. Uma família, querido irmão, então, nos nossos dias, quando a gente pensa como nós vamos trabalhar isso, embora a resposta seja simples, ela é um exercício contínuo. Uma família que conversa. Você, pai, você, mãe, conversa com seus filhos, no sentido de mostrar para eles que o mundo que nós estamos não é um mundo assim tão romântico, cor-de-rosa, com nuvens e aquela coisa pulando, gente tocando uma harpa, alguma coisa assim. Mas trazer para os seus filhos que o mundo foi hostil lá atrás e continua hostil hoje. E nós precisamos sempre temer e nos agarrarmos em Deus para essa nossa caminhada. Uma família, então, que conversa, que revisita a história, irmãos, que revisita a sua conversão. Quantos pais hoje, maduros, já com uma vida mais estabelecida, e eu não estou falando financeiramente, então, não, irmãos. Estou falando de maturidade, de vivência, de saber andar nessas ruas nossas, de saber lidar com as pessoas. Mas quantos pais, às vezes, acham que é ou perda de tempo, ou é muito dificultoso chegar para os seus filhos mais novos e vamos tomar um café, vamos conversar.
Vou te contar a história da minha caminhada, como eu cheguei aonde eu cheguei. Vou contar para você como Deus trabalhou e continua trabalhando na minha vida. Irmãos, se os nossos jovens, se os nossos adolescentes não ouvem a nossa história, não caminham conosco nisso, eles acham que eles têm que reescrever e às vezes passar por muitos erros que nós passamos. E como seria melhor, queridos irmãos, se a gente dia a dia pudesse inspirar a nova geração. Porque quando os nossos filhos vão vendo a nossa história e veem no nosso coração gratidão, louvor, dia a dia uma fé e uma confiança fortalecida, a convicção de futuro é enriquecido. Deus fez a minha família vencer. Deus fez os meus pais vencerem. Deus fez com que eles saíssem de uma posição dura e hoje eles têm confiança nesse Deus. Eu quero confiar nesse Deus também. É interessante que isso que nós estamos falando aqui reverberou de fato em Israel em muitos momentos. Você está aqui em Deuteronômio por volta de 1400 anos antes de Jesus. Mas quando você lê alguns salmos, por exemplo, Salmo 46, lembra dele? Deus é o meu refúgio, fortaleza. Socorro bem presente, aonde? Nas tribulações. Quando você lê o Salmo 121, quem lembra? Elevo os meus olhos para os montes. E o que vem depois? De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quando você lê, queridos irmãos, o Salmo 144, o Senhor é aquele que adestra as minhas mãos para a batalha, ou seja, aquele que dia a dia me dá de fato sabedoria para agir, para enfrentar as lutas. O Senhor é aquele que não permite que eu dê um golpe errado, que vai fazer uma bobagem, mas Ele me adestra, Ele me disciplina. Os salmos que nós lemos, irmãos, estão mais ou menos entre o ano 1000 e o ano 950, a maioria dos salmos. Ou seja, 400 anos depois, aquele povo tinha nas suas canções as lembranças de que Deus, de fato, era o Senhor das suas vidas. Eles entravam de fato naquilo ali. E não apenas ali nos salmos, mas Jesus, 1400 anos depois ali desse tempo de Moisés, quando Jesus é perguntado, Senhor, qual é a lei que eu devo seguir? Como que essa lei é trabalhada? O que Jesus responde, queridos irmãos? Você se lembra? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, tua força, teu entendimento. E ele conclui, e ao próximo como a ti mesmo. Aquilo que o líder ensinou lá atrás, Deus fez perpassar por muitas gerações. E é interessante, para fecharmos esse ponto, irmãos, que muitos hoje, eles defendem um Jesus que rompeu com a lei. Muitos defendem que aquele era o período da lei e agora é o período da graça. Mas nunca houve essa divisão, irmãos. Sempre foi graça. Desde a criação, passando por esse tempo no Egito, passando pelos profetas, passando pelos livros históricos, sempre é a graça do Senhor conosco. E Jesus, irmãos, traz exatamente um texto de Moisés para se referir como as pessoas deveriam pensar. E eu e você somos chamados hoje, irmãos, a pensar, a trazer ao nosso coração que, de fato, é exatamente isso que nós deveríamos vivenciar dentro das nossas famílias. Ensinar primeiro ao nosso coração a amar a Deus sobre todas as coisas, a obedecer a Deus, porque a questão de amar é, será que a partir de hoje eu tomo a decisão e estou amando a Deus de uma hora para outra? Não, a gente começa obedecendo. E obedecendo ao Senhor, obedecendo os preceitos bíblicos, o Senhor vai nos fazendo caminhar e nós vamos nos alegrando e vendo que dia a dia é verdade e Deus vai nos alimentando mais, vai nos dando mais e nós vamos tendo mais satisfação no Senhor.
E assim, irmãos, o nosso coração vai sendo cada vez mais trabalhado a andar na presença de Deus. Jesus é, de fato, aquele que cumpriu toda a lei e nos mostrou como cumprir e viver o amor do Senhor. Mas há um último ponto que eu gostaria de trabalhar com você. O que a Bíblia nos ensina a viver em família, irmãos? Veja o verso de número 7 aí do seu texto. Tu as inculcarás a teus filhos. Inculcarás o quê? Verso 6. As palavras que hoje te ordeno. Inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Irmãos, o que a Bíblia nos ensina a viver em família é que essa promessa é para nós, mas é também para a geração futura, para os nossos filhos e netos. É lindo você perceber que essa palavra não está calcada apenas aqui. Quando o Senhor chamou a Abraão, o Senhor chamou aquele homem para que a sua família fosse uma grande bênção, e através da fé daquele homem, do que ele estaria vivendo, daquilo que ele pregava, ele diz: em ti serão benditas o que mesmo? Todas as famílias da terra. Quando Pedro vai pregar, irmãos, lá em Atos 2, o Espírito Santo havia descido. Pedro faz um sermão trazendo toda a história de Israel, mostrando que estava se cumprindo a palavra bíblica ali, a promessa do Espírito, a vivência realmente de Deus sendo abundante agora, reunindo de novo as línguas que foram separadas lá na Torre de Babel. Pedro traz aquela palavra: olha, essa é a promessa para vós e para os vossos filhos. Deus não se esquece da nossa casa, irmãos. Deus não se esquece daquele que às vezes você acha que não tem condição de se converter, de se achegar a Ele, se aproximar dEle. Mas olha o que Ele traz como pré-requisito então, querido irmão. Olha para o seu texto bíblico, porque o verso diz assim: ensina, converse, lembre, mas dê também o exemplo. Inculca, ou seja, é como se você abrisse a cabeça e inculcasse, colocasse lá dentro da vida dos filhos as palavras que Moisés estava ensinando naquela noite. Mais ainda, a gente falou sobre conversa. Você vai falar sentado na tua casa, ou andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Você vai ter isso como um sinal na sua mão, um sinal também entre os teus olhos. E olha que interessante, querido irmão, o verso 8 diz que aquilo seria uma marca nas mãos e uma marca onde? Você já viu um texto que fala disso, não já viu? Lá no Apocalipse você tem um texto mencionando de alguma coisa, marcando as mãos e marcando a mente. Se lá no Apocalipse aquele é um sinal que mostra os filhos da desobediência, e ali está se referindo à marca da besta, aqui muito antes a palavra do Senhor mostra a marca de Deus. Mas veja que a marca está nas obras, nos trabalhos, naquilo que as mãos desempenham, mas também na mente, no entendimento, naquilo que a pessoa se realmente vê conhecedor e experimentador a cada dia. Na tua testa, frontal, no meio dos teus olhos, nas tuas mãos, marcando tudo que você faz como consequência de ser um servo de Deus. E aí, querido irmão, querida irmã, esse texto vai se fechar de uma maneira que vai nos mostrar como isso é importante para esses nossos dias e para o futuro. Olha para a sua Bíblia, para o verso de número 20 e 21 aí desse texto. A palavra diz: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Veja que a questão aí não é se acontecer. Não é se o seu filho te vier a perguntar. Não é se, num momento,
Talvez aconteça, talvez não. A palavra, irmãos, ela é enfática, ela diz quando acontecer, ou seja, vai acontecer. E esse é o ponto, irmãos, que a igreja do Senhor tem falhado de uma maneira muito pesada. Porque muitas vezes nós nos esquecemos das coisas mais basilares, mais básicas, e queremos resolver problemas que não são da nossa alçada às vezes. Nós estamos preocupados às vezes com algumas questões que nós achamos que se não for daquele jeito, não vai se resolver a coisa. Por exemplo, pensamos de forma política e nos agarramos, brigamos por conta daquilo ali e abandonamos a palavra de Deus. Quando o Senhor diz, quando os teus filhos trouxerem essas questões, quando os teus filhos tiverem as dúvidas no coração deles, quando os teus filhos tiverem com problemas na questão do casamento, do namoro, da sua profissão, quando eles chegarem e falarem, pai, mãe, eu estou com dúvida, eu não sei o que fazer. Nessa hora, filho, nessa hora, pai, nessa hora, mãe, lembra o verso 21, dirás a teu filho, olha, eu já andei perdido nesse mundo muitas vezes. Eu já andei no Egito e ali fui massacrado, fui pisado. Ali eu não tinha horário, eu era dependente da ordem dos outros, era o meu pecado. Porém, o Senhor me tirou de lá com a mão poderosa. O Senhor me tirou das minhas dúvidas, dos meus medos. O Senhor, numa época que eu não sabia como construir o nosso lar, o Senhor, nos momentos mais duros, Ele esteve conosco com mão poderosa. Quantos de nós, irmãos, às vezes já deixamos esse testemunho guardado na gaveta, lá nos fundos da nossa memória, e não temos falado desse amor. A questão então não é se vier a acontecer, mas é certo, haverá oportunidade do testemunho e da prática. Quando a gente vai vendo isso ao longo da palavra de Deus, Salmo 78, verso 3 diz assim, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, nós não vamos encobrir aos filhos, nós vamos anunciar, proclamar as maravilhas do Senhor. O Salmo 22, 6, irmãos, muito conhecido, mas não é lembrado, né, no endereço, ensina a criança o caminho que ela deve andar, e mesmo mais velho, mais idoso, ele não vai se desviar, não vai se esquecer dele. Mas o Salmo 29, o provérbio 29, 15, é um provérbio pesado, porque ele diz para que os pais venham a disciplinar, educar, ensinar de fato seus filhos. Porque se deixar a criança fazer o que ela quer, a bel prazer, você pode abrir sua Bíblia aí e conferir o que eu estou te dizendo. Se deixar ela resolver por ela mesma, é caminho de perdição, é caminho de problema. Provérbios 29, 15, você pode conferir aí no seu texto. A questão então, irmãos, é você olhar para esse tempo e veja quantos dizem que criança não pode ser disciplinada. Quantos pais que têm as crianças, seus filhos, como ídolos, e assim eles não disciplinam, eles não dão um ensinamento correto, eles não sabem dizer não muitas vezes. E o que nós vemos são lares que às vezes os pais vão perdendo as rédeas, vão perdendo seus filhos, vão deixando que eles vivam por si. Eles vão descobrir um dia tal programação aí, educação, deixa que os filhos vão se levando. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo aí. Assim, gostaria de encerrar essa palavra, trazendo para o seu coração, querido irmão, querida irmã, nesse mês da família, traga ao seu coração a origem da sua caminhada. Quem tem te sustentado até aqui e qual é o fim da sua vida? Você tem isso no seu coração, na sua mente? Você tem percebido, e esse mês é um mês para você revisitar isso, que há uma grande promessa para a família, que tem que ser preservada. A gente precisa lutar para fortalecer o nosso lar. É tempo de revisitar isso.
E essa promessa, querido irmão, ela não é apenas para a nossa geração, mas eu e você temos que ter um compromisso com a geração que vem pela frente. Se o Senhor Jesus não voltar antes, somos eu e você que vamos construir o futuro que vem por aí. E a gente precisa ter muita seriedade em tratar com os nossos filhos, tratar com os nossos netos. Você que já tem esse privilégio de ser vovô, vovó, você tem que ter muita seriedade em plantar boas sementes para o seu futuro. Vamos orar sobre isso? Colocando nossas vidas diante de Deus, colocando nossa caminhada diante do Pai. Queria chamar os músicos aqui à frente, porque nós vamos cantar um cântico encerrando esse momento de culto daqui a pouco. Mas eu quero orar com você, orar por você nessa hora. Senhor nosso Deus, bendito seja o teu nome. Senhor, a tua palavra é linda. E esse é um dos textos, ó Deus, mais maravilhosos da tua palavra. Porque ele nos ensina tanto, tem tantas belezas, tantas coisas que nós ainda podemos revisitar nesse texto. E eu te louvo, Senhor, porque nós somos chamados a todo tempo a andar na tua presença, aprendendo a amar o Senhor com toda a nossa força, nosso entendimento, com a nossa vontade, ó Deus. Senhor, ensina-nos dia a dia o que é isso, a viver isso. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em Ti como a promessa da nossa caminhada. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, Jesus. E, ó Deus, entra na nossa casa, no nosso lar, e ajuda-nos, ó Deus, a ser fortalecidos para testemunhar, para ensinar os filhos, mas também, ó Deus, com aqueles familiares nossos que são incrédulos. Deus, dá força, dá oportunidade para que o teu nome seja testemunhado. Que nós oremos, ó Deus, pelos nossos parentes, amigos, companheiros de trabalho. Senhor, nesses dias em que a família tem sido, ó Deus, desprezada, em que as vidas são números, estatísticas, Senhor, traz o valor da vida ao nosso coração de novo. Acende a chama, ó Deus, do amor pela nossa casa, pelos nossos queridos, de uma forma que a gente se lembre que o melhor para o nosso lar é que Deus seja sempre exaltado, porque no Senhor há vida e vida abundante. Senhor, das famílias que precisam de perdão, de transformação, realiza isso, Pai, para a glória do Teu nome, e ajuda-nos, ó Deus, a perseverar em Ti e ser alcançados sempre por Tua graça, pela Tua misericórdia. Se há famílias aqui, ó Deus, que nos ouvem via internet, que tem passado por crise, Senhor, entra com a Tua graça e providência. Traz, ó Deus, soluções para conflitos, para o desânimo, para o desemprego, Pai, para a falta de saúde. Faz a Tua graça superabundar na nossa casa, Deus. E assim, nós queremos Te agradecer e Te louvar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queria te convidar a ficar de pé.